Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu tenho a alegria, a admiração e a honra de trazer para vocês uma discussão a respeito dessa que é uma das maiores obras-primas do pensamento ocidental, A República, do mestre grego Platão. Livro que eu li, gente, quero dizer a vocês, no primeiro semestre de 2003, quando estava ali cursando a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, no curso de Ciências Sociais. Li A República do Platão para a disciplina de Política 1, da Ciência Política 1. E nunca vou esquecer as impressões ali que Sócrates, a grande personagem de Platão, a pessoa Sócrates, o mestre de Platão e também sua personagem, nunca vou me esquecer das impressões que Sócrates me legou. Então é isso. Daqui a pouquinho eu vou começar a falar para vocês sobre a República de Platão. E eu quero dizer, antes de mais nada, que o filósofo alemão Friedrich Nietzsche chegou a chamar Platão de o primeiro socialista da história. Então vocês vão ver por quê. Isso parece um anacronismo, socialismo naquela sociedade grega, mas eu vou falar para vocês quais eram os parâmetros platônicos de reforma radical da sociedade. Mas antes de conversar com vocês sobre a República de Platão, eu gostaria de falar aí com você que está assistindo a resenha e está chegando ao canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e se, ao fim dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Tudo bem? Deixe também aqui embaixo seu comentário para nós podermos conversar. Então vamos lá, gente. Resenha sobre essa obra-prima do pensamento ocidental, A República, do filósofo grego Platão. Pessoal, de que trata a República? Bom, antes de mais nada, é preciso dizer que a grande personagem, que era uma pessoa, o mestre do Platão, o Sócrates, a grande personagem de Platão, é, na verdade, o grande interlocutor de todas e quaisquer pessoas dos diálogos platônicos. Eu, que tenho uma propensão, um gosto muito grande pela construção literária de diálogos, recebi muita influência do Platão. E lendo a República, não só a República, o Banquete, Hípias Menor, Hípias Maior e assim por diante, os grandes diálogos do Platão, mas sobretudo a República, que é meu diálogo favorito, eu recebi lições de antidogmatismo por excelência. Por que eu falo de antidogmatismo? Porque o Sócrates, esse grande personagem, esse que havia sido o mestre do Platão, que se torna a sua grande personagem, o Sócrates ele sempre vai conversar com seus interlocutores de tal maneira a não pura e simplesmente refutar o que o interlocutor está dizendo. Imaginem só, quando nós estabelecemos muitas vezes discussões com as pessoas, e discussões aqui no sentido sadio, não só de briga, apesar de discussão num país com tão pouca tradição democrática como o Brasil, parecer uma palavra eivada de conflito e não de troca de ideias, quando nós conversamos, discutimos com alguém, muitas vezes nós queremos mais falar do que ouvir. E quando ouvimos, mais esperamos o momento para fazer a réplica do que tentamos compreender o nosso interlocutor, a nossa interlocutora. São traços de sociedades eivadas de autoritarismo e de formações que são deformações à brasileira, não só no Brasil, mas pensando aqui na parca tradição democrática do Brasil, né? Mas, isso posto, Sócrates faz o reverso. Ele procura justamente fazer perguntas para o seu interlocutor para compreender como esse interlocutor pensa. Então Sócrates, quando está discutindo com alguém, e na República isso é muito emblemático, ele vai entrando no edifício alheio,
É como se ele tomasse um elevador e fosse parando em cada andar do edifício intelectual alheio para compreendê-lo por dentro. E quando nós achamos que Sócrates está de acordo com o pensamento do interlocutor, quando nós consideramos que Sócrates, mais do que se contrapor, está ali corroborando o pensamento do interlocutor, Sócrates vai implodir o edifício alheio compreendido. Mas quando vocês pensam que ele vai fazer uma implosão de fora, trazendo argumentos ad hominem, por exemplo, rechaçando o interlocutor e não seus argumentos, ou fazendo críticas de fora, nós vemos que Sócrates implode o edifício do pensamento alheio, ele que havia pensado contra si mesmo, contra suas próprias premissas, e como que fica entre os escombros dizendo que nada sabia, dizendo que estava num processo de construção do conhecimento em concomitância, junto com o seu interlocutor. Isso foi muito importante para mim, porque a nossa tradição, e eu espero que o seja também para vocês, a nossa tradição é uma tradição eivada de dogmatismo, eivada de autoritarismo, que faz com que as pessoas se aferrem a certezas invaginadas, a certezas próprias, sem considerar a alteridade do pensamento, sem considerar possibilidades outras de estruturação de uma ideia. E isso é antissocrático por excelência. Por isso que o método de pensamento da maiêutica socrática, dessa dimensão de questionamento contínuo do outro e de si próprio, é tão importante e me parece um antídoto fundamental contra tendências dogmáticas, tão lamentavelmente contemporâneas aqui em nosso tempo, vamos dizer assim. Muito bem. Feitas essas colocações, a República é um dos grandes livros daquilo que eu vou chamar de tradição utópica. E é por isso que o Nietzsche, como eu disse no começo dessa resenha, falou do Platão como sendo um dos primeiros socialistas da história. Ora, Flávio, como é que o Nietzsche pode falar que o Platão é um dos primeiros socialistas da história? Se o Platão vivia numa sociedade estamental, se o Platão vivia numa sociedade grega, ali numa Atenas de parca democracia, em que apenas homens, apenas cidadãos, maiores de idade, mulheres não podiam votar, participar das assembleias, crianças não podiam votar, bom, como ainda não podem hoje, os estrangeiros e escravos também não faziam parte. Ora, gente, é preciso contextualizar esse momento histórico ali do Platão e entender que ele, vejam vocês, crítico acerbo da democracia ateniense, eu vou falar sobre isso, o Platão, por intermédio do nosso querido Sócrates, ele vai mostrar a tentativa de constituição de uma república ideal. Mas vejam, Platão configurava uma dissensão entre o mundo material e aquilo que nós vamos chamar de mundo das ideias, entre aparência material e essência da verdade. A justiça não era pura e simplesmente o que as pessoas fazem da justiça, ou o que as pessoas concebem pragmaticamente ou materialmente da justiça. Havia uma ideia da justiça que deveria ser alcançada e que, enquanto não fosse alcançada, pairando no céu das ideias, deveria ser justamente o norte da atividade de todos e cada um de nós. De tal maneira que, no exercício platônico e socrático do pensamento, não se dá apenas uma reflexão conceitual. Em Platão, a dimensão do conceito e a dimensão da ética se fundem. Então, Platão é necessariamente um pensador da reforma, um pensador da transformação. E o que está em jogo, Flávio, na República do Platão? Justamente a constituição de uma república ideal, de uma república norteada pela ideia do bem, do justo e do belo. Vejam vocês, aqui é importante dizer que as cidades gregas, né, que a conformação das cidades grega eram as famosas cidades-estado, a polis, que tinham ali a sua autossuficiência no próprio domínio, tá? Então aí você tem a cidade-estado de Atenas, cidade-estado de Esparta e assim por diante. Platão é sumamente revolucionário, apesar de ser muito controverso em boa medida ali na República. Eu vou apontar algumas questões controversas para vocês. Por quê? Porque Platão concebia que
os homens e mulheres, mas sobretudo os homens naquela sociedade patriarcal ali da Grécia de então, e radicalmente machista, os homens deveriam receber atribuições na República não segundo o seu nascimento ou ao seu pertencimento, não segundo o seu pertencimento clânico, e sim segundo as aptidões que pudessem demonstrar por suas próprias habilidades. Vejam, isso que parece modernamente progressista, e que na verdade não se realiza, porque boa parte das pessoas, mesmo tendo determinadas aptidões, em sociedades desiguais como a brasileira, tem muita dificuldade para exercer uma determinada vocação, para levá-la às últimas consequências. É importante dizer que naquele momento de sociedade estamental, de grupos mantenedores do poder, de desigualdades entre gregos e troianos, digamos assim, entre gregos e estrangeiros tidos como bárbaros. É importante dizer que essa medida inata de habilidades próprias do indivíduo é radicalmente revolucionário. Nesse sentido, Platão aponta para muito além do seu tempo. E aí ele vai mostrar que haveria, segundo as capacidades das pessoas e não segundo o seu pertencimento social de nascimento, habilidades diferenciais, habilidades de artesão, habilidades de engenharia ou de política e a habilidade daquilo que ele vai chamar de rei filósofo. Platão achava justamente que a democracia poderia trazer um peso da maioria contra as dimensões de conhecimento da virtude, do bem e do justo que estariam à mercê, que estariam a prumo com o filósofo, com os reis filósofos, com a sabedoria daqueles que mais alcançassem a dimensão do conhecimento. Então, gente, todo esse prestígio da filosofia transhistoricamente configurado se deve, em enorme medida, a obras, por exemplo, como a do Platão, que elevavam os filósofos aos primeiros e últimos postos, digamos assim. A dimensão daqueles que tinham o conhecimento mesmo da verdade para além de suas dimensões parciais, que conseguiam com o intelecto, com a racionalidade, ter acesso ao céu verdadeiro das ideias. Vocês veem que nessa dissensão, eu quero dizer a vocês, fazendo um parênteses, que nessa ruptura, que nessa diferenciação entre mundo das ideias celestial, digamos assim, e mundo terreno, haveria ali uma influência do Platão, uma releitura do Platão, por exemplo, pelo Plotino, que é um filósofo neoplatônico da Idade Média, influenciando muito a concepção cristã de verdade celestial e inverdade mundana, e perecibilidade mundana, e transitoriedade mundana. Muito bem. Platão então vai pensar na divisão, na configuração, no emprego dos cidadãos de sua república segundo suas capacidades. E isso é um dos parâmetros fundamentais a balizar quaisquer sociedades democráticas, mesmo Platão sendo um antidemocrata por excelência. Há um elemento aristocrático efetivo em Platão nessa dimensão de que os governantes deveriam não ser eleitos democraticamente, mas ascender por suas características justamente de acesso ao conhecimento superior, como aqueles que teriam melhor vislumbre da sociedade. Eu quero fazer um outro parênteses para dizer que mesmo Aristóteles, ali sendo, claro, um grande filósofo grego que vai discutir muito com Platão, mesmo Aristóteles, que era antiplatônico em enorme medida, e se voltava para a terra e não para o céu das ideias, e aí eu faço um parênteses dentro do parênteses. Se vocês forem ver o afresco maravilhoso do Rafael Sanzio, esse grande artista renascentista, o afresco intitulado A Escola de Atenas, vocês vão encontrar no centro ali dos filósofos da antiguidade o Platão, representado com as feições do Leonardo da Vinci, careca e com uma barba longeva, apontando para o céu, e o Aristóteles voltando ao lado do Platão, no centro do afresco, voltando sua mão para a terra. Mesmo Aristóteles materialista,
e Marx, Karl Marx, o grande teórico materialista do socialismo, seria muito influenciado por Aristóteles, mesmo Aristóteles materialista, pensando o mundo a partir de suas próprias configurações históricas, mesmo assim, Aristóteles seria muito influenciado por Platão na medida de pensar a configuração da cidade-estado ideal, em termos políticos, lá na sua política, numa combinação, vejam vocês, de democracia e aristocracia. Como assim? Vou explicar para vocês. A república ideal para Aristóteles, que pediu ali para vários dos seus seguidores estudarem as diferentes formas de governo da Hélade, então vejam, Platão tem um método dedutivo. Ele tem concepções racionais, concepções ideais, que podem se colidir e colidem com os governos realmente existentes. Aristóteles, em contraposição a Platão, vai fazer uma pesquisa empírica, material, para entender como os diferentes governos se estruturam. E aí, da colisão com as práticas empíricas históricas de governo, ele vai eleger um governo ideal na sua política, que seria como? Não um governo dos reis filósofos, até porque Aristóteles, estudando a dinâmica do poder, vai dizer que aqueles que tendem a permanecer no poder tendem a legislar para si mesmos e para os seus respectivos grupos, deturpando nesse sentido a dimensão altruísta e totalizante dos reis filósofos idealizados e utópicos de Platão. Então Aristóteles vai dizer que o mecanismo de eleição democrática é importante para coibir o caráter malévolo de tirania de aristocratas que poderiam, no princípio, ser voltados para o bem comum, mas que com o passar do tempo seriam maculados pelo poder e se voltariam apenas para o seu clã. Esse é o aspecto, o antídoto democrático contra a tirania, que Aristóteles aponta na sua política. Porém, se houvesse só democracia, a tendência dos aristói, daqueles que tinham mais capacidade intelectual, segundo Aristóteles, mais possibilidade de governo e conhecimento técnico, seria deturpada pela vontade da maioria. Então, a poliarquia aristotélica combinaria democracia e aristocracia, fazendo um governo dos melhores, mas que poderiam ser democraticamente eleitos. Muito bem, Platão discordava justamente dessa noção, aliás, Aristóteles discordava de Platão, e Platão vai dizer que essa república constituída, encabeçada pelos reis filósofos, conseguiria maximizar as capacidades de cada um. E no momento extremamente polêmico de sua república, vai dizer que o núcleo familiar dos filhos envoltos pela mãe deveria ser rompido e os filhos, os rebentos, deveriam viver numa formação coletiva e pública para além da família. Esse é um dos momentos sumamente polêmicos de A República. Além disso, Platão vai dizer que determinadas construções artísticas ou de conhecimento voltadas mais para si mesmas, mais para o deleite do que para o bem público, para a constituição dos ideais da República, deveriam ser banidas. Como, por exemplo, e vejam vocês, a poesia. Ironia das ironias, pessoal. Porque quando eu, escritor, leio Platão, eu não estou lendo só, entre aspas, filosofia. Eu estou lendo uma filosofia radicalmente beletrista. Eu estou lendo uma filosofia feita como literatura. Eu estou lendo uma filosofia completamente eivada do conhecimento da natureza humana com as grandes ironias do Sócrates. Então, é curioso e até talvez com ressentimento, porque dizem as más línguas que Platão queria ser escritor e não filósofo, queria ser um segundo Sófocles, mas obviamente que na filosofia deu uma contribuição completamente sempiterna, completamente eterna agora para a história das ideias. Então é importante dizer que Platão tinha esses caracteres controversos. Mas eu quero frisar aqui ao fim dessa minha resenha um dos capítulos mais fundamentais de A República, que é justamente o capítulo do mito da caverna. E Platão vai dizer que a dificuldade para a implementação da República Ideal neste mundo estaria relacionada à propensão daquilo que nós poderíamos chamar de um discurso da servidão voluntária, ou de um apego dos prisioneiros às grades de seu próprio cárcere. Como assim, Flávio? Bom, o mito da caverna
capítulo seminal. Eu nunca me esqueço. Eu lembro até hoje quando eu li esse capítulo. Abril de 2003, dentro da Biblioteca Central da Faculdade de Letras da USP. Vamos lá. Eu estava lá na biblioteca lendo e eu fiquei em êxtase. Imaginem vocês, pessoas acorrentadas à parede de uma caverna. Essas pessoas estão aguilhoadas justamente à parede, não conseguem olhar para o lado, não veem nem a si mesmas, nem aos demais. Não conseguem falar porque nunca ouviram ninguém falar. Têm os olhos turvos para a visão porque nunca foram alcançados pela luz cálida do sol. Ali que estavam relegadas a penumbras dentro da caverna. Essas pessoas que não conseguem se voltar para o lado, que só conseguem olhar para o fundo da parede da caverna, veem sombras projetadas na parede da caverna. Elas não sabem que se trata de sombras. Para elas, essas sombras são deuses. E vejam que a analogia do Platão é formidável. Ele está conspirando, ele está falando contra as crendices, a metafísica, a mitologia e os valores de sua época. E aí, Platão vai dizer que essas pessoas veem sombras como deuses. E sombras do que elas veem? Junto à entrada da caverna, passam mercadores carregando seus produtos por sobre as costas. E o sol ali, transpassando essas pessoas, se projeta como sombras errantes ao fundo da caverna. Num determinado momento, com a ação do oxigênio, com a oxidação das correntes, eventualmente um ou outro dos cativos da caverna platônica consegue se livrar do cárcere e vê os demais cativos, procura libertá-los e, chegando até a embocadura da caverna, a entrada da caverna, descobre que a verdade daquelas sombras era, em realidade, não a constituição de deuses, mas na verdade um falseamento completo da realidade. Aquelas sombras, aquelas verdades eram completamente fugidias e contraditórias em relação a uma dimensão efetivamente essencial de verdade. E aí? O que nós podemos imaginar? Platão vai discorrer. Será que as pessoas, descobrindo então a inverdade e prontas, ou pelo menos abertas para a liberdade, se viram sequiosas por essa nova verdade? Se viram sequiosas por essa liberdade? Ou começaram a sentir saudade do cárcere, saudade do falseamento da realidade, saudade da caverna? O mito da caverna é, quiçá, a maior das metáforas para aquilo que a personagem Dostoiévski, o Grande Inquisidor, no romance Os Irmãos Karamazov, chegou a dizer o seguinte, para aquilo que ela disse no seguinte sentido: não há angústia maior para o homem e a mulher do que encontrar alguém diante de quem eles possam se ajoelhar. Ou seja, o discurso da servidão voluntária, aquilo que nós poderíamos chamar de síndrome de Estocolmo, está na raiz mesma do mito da caverna. Há aqueles, e esse é o ímpeto dos filósofos ou dos reis filósofos, que tenderiam a desbravar o deserto do real para encontrar suas dimensões essenciais. Mas não faltariam aqueles e aquelas que gostariam de voltar para o engodo da caverna, se aferroando a uma dimensão de mentira, longes, portanto, do ideal da República Platônica. Gente, eu nunca vou me esquecer de que em 2008, quando eu morava em Moscou, eu vi um pequeno obelisco próximo do Kremlin, arrolando o nome do Platão, ao lado de Thomas Moros, ao lado de Nikolai Chernyshevsky, autor da utopia do romance utópico Que Fazer, ao lado de Marx, ao lado de Engels, ao lado de Lenin, trazendo ali toda uma corrente utópica que sempre propugnou pela dimensão de que o real deve ser denegado em função de um ideal a ser atingido. É bem verdade que o cristianismo transformaria o ideal celestial platônico não em um céu das ideias a serem alcançadas, mas numa dimensão da divindade, no além-mundo cristão. Mas a tradição materialista e utópica soube muito bem ler Platão, trazendo a sua república do céu das ideias para a tentativa de possibilidade concreta e mundana da consecução de sociedades emancipadas. É assim, pessoal, que a República de Platão é um dos textos mais importantes do pensamento ocidental e da tradição utópica
E é um dos textos que mais me influenciaram nas suas ideias e na figura do interlocutor formidável Sócrates. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, toquem a sinetinha para poderem receber as notificações e deixem os seus comentários aqui embaixo desse vídeo para nós podermos conversar. E mais, embaixo desse vídeo vocês vão encontrar a tecla Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de livros, das minhas resenhas de filmes, das minhas aulas ao vivo e das leituras de Vassoler, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista do canal e apoiar esse projeto de universidade aberta youtubica segundo suas possibilidades financeiras. Então é isso, pessoal. Eu deixo para vocês o convite para vocês sempre acompanharem as resenhas de livros aqui do meu canal, que acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então até a próxima resenha, pessoal, e tchau, tchau!